Então tá tudo bem com vocês, né? Todo mundo tranquilo? Vamos falar hoje então sobre os transtornos de personalidade, tá? Essa é uma aula que pode ser dada também antes da aula de dependência química, que a gente vai falar sobre as personalidades da dependência. Então vamos definir o que é personalidade brevemente? Então olha o texto. Personalidade é a totalidade relativamente estável e previsível dos traços emocionais e comportamentais. Então vamos item por item, né? Como eu gosto. Totalidade. Então, a gente está falando do todo do comportamento da pessoa, tá? Não é em determinadas situações, nem em uma parte do comportamento, todo. Relativamente estável, porque a personalidade, ela tem uma estabilidade muito grande. Os autores acreditam que até a faixa, estabeleceu-se por convenção, uma faixa de até 18 anos de idade, em que as pessoas vão formando a sua personalidade, tá? Então, até aí, você consegue moldar uma personalidade, moldar uma pessoa. Depois dessa fase, que a personalidade fica moldada, ela se fixa, e aquelas características, traços de personalidade, traços de caráter, elas são permanentes. Por isso ela é chamada de relativamente estável. Porque não é permanentemente estável, porque a gente está sempre aberto ao mundo, né? Nós somos seres vivos que estamos em permanente troca com o meio ambiente. Então, depois que essa personalidade se estabiliza nos seus traços principais, o que a gente vai adquirindo com o tempo é mais cultura, mais conhecimento, tá? E isso pode fazer com que a gente mude comportamentos ao longo do tempo, tá? Mas uma característica principal média já formada, ela dificilmente muda, tá? Por isso é que aqui a gente continua dizendo que a totalidade é relativamente estável e previsível, tá? Então é possível a gente conhecendo uma pessoa bem, a gente ter uma certa previsibilidade de como essa pessoa vai reagir em certas situações. Claro que ninguém tem essa certeza em 100%, né? Não dá. Mas a gente é capaz de dizer, quando a gente conhece bem uma pessoa, se ela seria capaz de fazer um gesto ou outro ou não, né? Porque não é do perfil daquela pessoa. Embora o ser humano seja capaz de qualquer coisa, dependendo da situação a que ele é exposto, em condições normais de temperatura e pressão, você consegue ter a reação previsível de uma personalidade estável, tá? Então, um transtorno da personalidade vai ser uma variação desses traços de caráter. Então, vamos lembrar da curva normal, aquela curva que faz assim, né? A curva de Gauss. A curva de Gauss tem a média, você tem os desvios padrões para um lado e para o outro. Então, nas extremidades, você pode pegar um desvio padrão para cada lado, que dentro da faixa você vai ter 96% ou 98% da população. Você pega dois desvios padrão, a faixa interna, você já tem um pouquinho menos, 80 e tantos. Tá? Então, isso aí de acordo com como você quer trabalhar a estatística. Então, a nossa personalidade das pessoas ditas normais está nessa faixa média que 96% a 98% das pessoas se colocam. Tá? Então, a aula de hoje é sobre esses dois desvios, esse desvio padrão que vai para um lado ou para o outro da faixa normal, tá? Ou seja, então o transtorno da personalidade é uma variação desses traços de caráter que vai além da faixa encontrada na maioria das pessoas, tá? Então, essas pessoas têm um determinado comportamento que, como todos os outros, ele é meio invariável, mas ele é exagerado demais numa determinada característica. Tá? Essa variação é inflexível, porque a personalidade é muito estável, e vai causar desajuste nesse paciente, ele tem dificuldade de adaptação ao meio ambiente, ao dia a dia, e com isso ele sofre e pode causar sofrimento nas pessoas. Tá? Então, transtorno de personalidade é uma variação para um lado ou para o outro de um exagero de um traço de caráter. É por isso que tem determinadas correntes psiquiátricas que discutem se transtorno da personalidade é uma doença ou não. Tá? As correntes que não acreditam que seja uma doença
acreditam que é somente uma forma de apresentação, como as personalidades normais, tá? Então, portanto, não é doença. Vamos imaginar uma pessoa na sua altura. A gente tem a altura média do brasileiro, que é por volta de 1,70 m, que é aquela média lá no alto da curva. De um lado e para o outro, para os extremos da curva, vocês têm os baixinhos, que tem 1,5 m, não estamos falando de anão, não é nanismo, é uma pessoa baixa, por volta de 1,5 m, e do outro lado você tem os altos, que teriam 3 metros, ou 3 metros, 2 metros, por aí, tá? Então, a característica de personalidade é isso, é uma determinada, um determinado traço do caráter e que é exagerado demais, tá? Então, todos os traços de caráter nós temos, nós somos capazes de qualquer coisa, como eu falei, mas a gente está dentro de uma média de comportamento. Essas pessoas estão fora da curva. Esse aqui, o Kurt Schneider é um psicopatologista alemão, muito antigo, mas a definição, foi ele que criou essa definição de personalidades psicopáticas, tá? Então ele chamava de personalidades anormais, variações de uma faixa média, são pessoas que sofrem e fazem sofrer, tá? Essa é uma verdade, vamos dizer, quase que 90%. Vocês sabem que na medicina nada é 100%, mas a maioria é assim, tá? Ele chamou de personalidade psicopática. Então, no jargão psiquiátrico e psicanalítico, a gente chama esses pacientes do transtorno da personalidade, de personalidade psicopática, ou PPs, abreviação. Fulano PP. Que tipo de PP? Assim, assim, assado. A gente vai ver os subtipos, tá? Essas alterações da personalidade, portanto, a gente tem que lembrar que tem a característica de não terem nenhuma organicidade, tá? Por quê? Você tem lesões cerebrais que determinam mudanças no comportamento, determinam mudanças na personalidade. Então, quando você tem uma personalidade anormal, mas que não surgiu ao longo da vida, que surgiu após um traumatismo craniano, um acidente vascular, alguma coisa que lese o tecido cerebral, ou seja, que seja orgânica, se ela surgiu ali, você não dá mais esse nome, como não dá mais nome também para esquizofrenia, nem para transtorno bipolar. Tá? Então passam a ser transtornos psicóticos de fundo orgânico, transtornos mentais orgânicos. A gente teve uma aula sobre isso. Tá? Então a característica do transtorno de personalidade é que ele vem desde a infância. Você, quando pega um paciente adulto e você analisa a história de vida desse paciente, você percebe que desde a infância ele já mostrava aqueles traços de caráter, tá? Que não causavam grandes problemas, grandes sofrimentos, porque uma criança é controlável, mas o adulto não. Isso aqui a gente vai pular, que é de novo aquelas coisas da aula de transtorno de ansiedade. Que quando eu só dou essa aula, eu falo sobre eles. Então, o primeiro transtorno que a gente falar é o transtorno de personalidade paranoide. Tá? Uma coisa importante vocês terem na cabeça e não esquecerem isso. Esses pacientes, assim como os neuróticos, eles não são psicóticos. Tá? Eles têm plena noção da realidade, eles não têm sintomas psicóticos, como os delírios e ou alucinações. Então, a análise deles da realidade é absolutamente perfeita e concreta e adequada. Tá? Então, o transtorno de personalidade paranoide tem várias características. Primeira delas, sensibilidade excessiva a contratempos e rejeições. Ou seja, um paciente que não tolera muita frustração. Tá? Tendência a guardar rancores persistentes. Isto é, recusa a perdoar insultos ou injúrias ou desfeitas que ele tenha sofrido. Tá? Então, é uma pessoa que é rancorosa, guarda rancor quando ele acha que foi de alguma forma atingido. Uma desconfiança, uma tendência a interpretar de forma permanente e distorcida, mas não delirante, não se esqueçam, os atos, as vivências dela. Sempre ele interpreta como sendo contra ela. Vivências que acabam sendo invasivas. Então, quando ela espera alguma coisa de benefício para ela e não vem,
vem uma neutralidade, ela se sente traída. Se o que ela recebe do meio ambiente não é o que ela queria, é além do que ela queria, abaixo do que ela queria, ela se sente frustrada, traída e fica rancorosa, tá? Então, ela tende a interpretar isso como hostilidade das pessoas. Então, se são pessoas que o tempo todo estão se sentindo de uma forma, entre aspas, perseguidas, tá? Então reagem como se isso fosse uma agressão, uma hostilidade, tá? Algumas dessas pessoas podem ter um senso de luta e de combate exagerado. Então, são pessoas que se acham permanentemente lesadas nos seus direitos e buscam ressarcimento. Guardam o rancor e buscam ressarcimento. Então, não há nada demais em você ter um aparelho na sua casa queimado por um transtorno elétrico, da companhia elétrica, e você solicitar o reembolso desse eletrodoméstico. Uma televisão, uma geladeira que queima naquela hora que dá o pico de luz. Natural, e é de um direito das pessoas irem buscar. Só que essas pessoas fazem isso o tempo todo, com qualquer situação, em qualquer acontecimento que elas têm. Então, quando a gente frequenta, se vocês tiverem curiosidade, ou se vocês por um dia forem em algum desses lugares que tem, por exemplo, juizado de pequenas causas, e se lembrarem disso, conversar com o pessoal que atende lá, eles sempre vão dizer para vocês que tem umas pessoas que eles conhecem que estão o tempo todo lá dentro. Estão sempre exigindo ressarcimento da Light, da companhia de água, de não sei quem, de um vizinho que liga o som alto e de um carro que foi mal consertado, de forma que é além do que seria um direito natural, tá? Porque ele exige dos outros uma perfeição que não acontece, que não existe, né? Passa muito do que seria de um senso comum, de um senso normal. A gente chama essas pessoas das pessoas querelantes. É uma pessoa sempre que está suspeitando dos outros, tá? Então, é um ciúme excessivo e exagerado, sem uma correspondência na realidade, tá? É uma interpretação dos acontecimentos dos dados em que ela está sempre interpretando de uma outra forma, e aí vai criar aquelas famosas que a gente conhece lá da internet, aquelas famosas teorias de conspiração. Então, as conspirações mais mirabolantes, que não deixam de ter um fundo lógico, porque essas pessoas têm um raciocínio normal, lógico, como eu falei para vocês, eles não são psicóticos. Eles têm uma organização de raciocínio, de pensamento lógico, formal, adequado, porém tendendo a exagerar esses conluios, as conspirações e etc. Tá? Fabricam isso o tempo todo. Eles se autovalorizam em excesso. Claro, se eles acham que o mundo está sempre prejudicando intencionalmente, está hostil a eles, isso significa que eles se acham muito importantes. Não aceitam que alguém pode ignorá-los ou não está nem aí para eles. Eles não aceitam isso. Eles acham sempre que a posição do outro de ignorar é uma posição deliberada e hostil. Não é ignorar simplesmente, tá? Então, eles são muito autorreferentes. Tá aí as preocupações conspiratórias, etc, etc. Vale lembrar, mais uma vez, sempre que não há aqui um delírio. É comum essas pessoas, sob uma explicação razoável do acontecimento que elas estão discutindo, elas aceitam a realidade, tá? Então, se elas se acham prejudicadas por uma forma qualquer, e você consegue sentar e explicar o que aconteceu, que não houve nenhuma intenção prejudicial, eles aceitam, porque eles não entram em delírio, tá? Só que isso acontece o tempo todo. A hora que vocês quiserem, pode interromper, tá, gente? Transtorno de personalidade esquizoide. Então, ele é Vamos lembrar mais uma vez que o transtorno de personalidade é uma alteração, se quiserem chamar de doença ou não, é uma forma de se apresentar no mundo que ela vai se formando desde a infância. Conforme a gente disse, a personalidade vai se formando desde a infância. Então, já começam os primeiros traços de comportamento a aparecer.
quem é mais introvertido, quem é mais extrovertido. Então, cada um vai se mostrando desde criança, tá? Então, o transtorno de personalidade esquizoide é o tipo, a gente pode ter como exemplo a pessoa com uma timidez de forma excessiva, no sentido de que ela não reage ao meio ambiente para desfazer a timidez. Mais uma vez, vamos lembrar, uma pessoa tímida, ela, quando é exposta ao objeto que gera a ansiedade na timidez, com o tempo ela supera. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a timidez de subir ali na frente da sala de aula e dar uma aula, você faz o professor manda você fazer um levantamento sobre um tema, e na sua hora de falar, em que você fica muito encabulado, muito vermelho, e palpita o coração, e treme, isso acontece a primeira vez, a segunda, a terceira. Quarta, quinta e sexta você começa a superar isso, e depois você passa por cima e dá aula tranquilamente, sem ter esse tipo de coisa, tá? O fóbico social neurótico não consegue. E o paciente com um transtorno de personalidade, ele também não vai conseguir ter essa superação, tá? Então ele vai sempre se esquivar e evitar isso, porque ele tem sempre a tendência de agir mais solitariamente. Então são pessoas que têm uma atividade mais voltada para si próprio, e que poucas coisas levam esse paciente a sentir um prazer ou uma alegria. Eles costumam manifestar uma certa frieza, tá? Eles são frios emocionalmente e distantes das pessoas, não são pessoas calorosas e afetivas, tá? Não se expressam os sentimentos de forma clara. Então, são pessoas que tendem a evitar abraços, a evitar apertos de mão prolongados. Então, eles se cumprimentam de forma fria e distante e manifestam o seu sentimento de forma mais nas palavras, tá? Se você vai frente a essa pessoa, esse paciente, e ele merece um elogio ou uma crítica, e você manifesta isso de uma forma verbal para ele, ele não se ofende. É diferente do paranoide, que leva aquilo como uma agressão sua contra ele. Este aqui é indiferente a você. Se você, mesmo elogiando ou falando mal, criticando de forma negativa, para ele não tem interesse nenhum, ele não tem importância, ele não liga para você, ele não liga para a sua opinião. O envolvimento sexual é pequeno, normalmente as atitudes sexuais dessas pessoas são com elas mesmas, são autorreferentes. Então, o envolvimento e o sentimental e pessoal com os outros é muito diminuído, eles têm muita dificuldade em estabelecer esse tipo de relação com outras pessoas. E não só dificuldade, porque mais uma diferença para a pessoa tímida. O tímido quer chegar no outro, tem dificuldade, mas ele quer, e ele, aos poucos ele consegue superar isso. Esse aqui não quer chegar no outro, é diferente. Tá? Ele prefere ser solitário e isolado. São pessoas, portanto, muito fantasiosas e introspectivas, não têm amigos íntimos, confidentes e etc. Ou se tem, são pouquíssimos, tá? E não tem desejo de ter mais. Insensibilidade com normas e convenções sociais. O que é isso? É aquela história da pessoa que não está preocupada em agradar o outro, em ser sociável, em ser gentil. Então, ele não está nem aí se é aniversário de parentes, mesmo próximos, ele não quer ir, ele não se interessa em participar, festas familiares, festas de escola, etc., porque isso não desperta nele nenhum interesse, nenhum prazer de ir. Então, ele fica como um antissocial. O transtorno de personalidade antissocial, propriamente dito, é o que vocês devem ter mais conhecimento e devem ter ouvido mais falar. Tá? Esse é o que costuma parar mais no consultório, porque ele é mais grave no sentido da sociabilidade, porque pode levar a comportamentos, inclusive, contra a lei.
tá? Então, essas pessoas são absolutamente insensíveis ao sentimento dos outros. O que o outro pensa ou sente, a ele não diz nada, absolutamente nada. Ele não tem nem interesse. São permanentemente irresponsáveis no sentido de respeito por normas, regras e obrigações sociais de forma muito mais efetiva e exagerada do que o outro, o anterior, tá? O esquizoide. Esses aqui, inclusive, como eu falei, eles vão quebrar a lei, se for o caso. Não são capazes de manter um relacionamento, seja amistoso ou amoroso. Porém, normalmente são pessoas com uma inteligência normal, para cima, tá? Que têm facilidade em fazer amizade. São pessoas que têm uma sociabilidade inicial boa. Então, eles conseguem fazer um relacionamento, mas a manutenção desse relacionamento é muito pequena. Porque como ele não tem interesse no sentimento do outro, ele não tem respeito pelo outro, os relacionamentos acabam terminando muito rapidamente, tá? Baixa tolerância à frustração e baixo limiar para descarga e agressão. Podem ser pessoas violentas se não tiverem um controle, algo que faça com que eles se controlem, como a lei, por exemplo, tá? Isso aqui é muito importante. Eles não sentem culpa, tá? Quando você faz um ato ruim, que depois você se arrepende, você fica culpado e tenta, de alguma forma, se redimir desse ato fazendo outras coisas que compensem a coisa ruim que você fez. Esses pacientes não têm culpa. Então, eles não aprendem com o erro que eles cometem. Não aprendem. Não adianta você falar, fulano, você enganou a sua vizinha e vendeu um relógio falso para ela e roubou a poupança. Você vendeu um terreno para fulano de tal e esse terreno já se vendeu para 3 pessoas diferentes. Invariavelmente, a resposta dessas pessoas é a seguinte: olha, eu já ouvi isso algumas vezes. Meu amigo, eu sou esperto. O mundo está cheio de otário. Então, os otários são para isso mesmo. E eu sou esperto. Então, eu engano eles e pronto. Tá? Então, não adianta você sentar com ele e falar que isso é errado, que a pessoa foi prejudicada, que perdeu a poupança, que agora vai ter prejuízo na sua moradia, etc, etc, porque ele não se liga para isso. Ele não experimenta culpa e não tem pena dos outros. Então, ele não aprende. Ele não aprende. Então, e quando você tenta colocar esse paciente em tratamento, todos eles são indicados para terapia. Algum nível, algum tipo de psicoterapia, tá? Mas para você fazer tratamento, você tem que vir de dentro de você um desejo de mudança. Eu vou me tratar para quê? Para eu melhorar como pessoa. Essas pessoas não acham que tem que melhorar. Eles acham que são assim mesmo e acabou, que estão certos. Então, eles não vão procurar tratamento. Professor, Oi. essas pessoas, então, são as pessoas que estão presas em presídio, são as pessoas que se prejudicam fazendo essas coisas e acabam acontecendo a lei em cima delas? A única forma que você tem que controlar eles é talvez pela lei, entendeu? Você não Então, pode... mas essas pessoas que têm essa extração, as pessoas que normalmente estão em presídios, que Muitos fazem têm, crimes, entendi. muitos lá têm. É claro que a gente tem que lembrar que tem pessoas que estão presas que cometeram algum tipo de crime num momento específico da vida, tá? O cara roubou porque estava com fome, ou o cara foi levado a um comportamento qualquer criminoso por uma situação que não é o habitual dele e que é uma pessoa que normalmente não oferece risco em situações normais. Submetido a uma pressão, a um estresse, cometeu um deslize. Tá? Então, tem muita gente lá dentro com isso. Mas também tem muita gente que é esse tipo de personalidade. Se você não bota a lei em cima, ele vai repetir o tempo todo. E, além disso, mas não é lá dentro que tem, não, né? A gente está vendo um monte de gente aí fora que não tem nenhuma preocupação com o bem-estar dos outros e que só quer se dar bem, né? Vocês sabem que entre a classe política está cheio disso. Tem muito político bom caráter, com boas intenções. Não tem nenhuma dúvida disso. Em todo lugar tem, na verdade.
mas você vê que lá dentro a política é um meio que não é para qualquer um. Não adianta você querer dizer assim, é o exemplo que eu sempre dou. Eu quero ir ser vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser qualquer coisa para ajudar a minha comunidade. E você acha que você vai entrar lá e vai propor uma lei boa, que todo mundo vai votar legal, pô, que legal, essa lei é boa, eu vou votar. E você, em 2 meses, você quebra a cara, porque os colegas vão dizer para você assim, tá bom, eu voto a favor da sua lei e eu ganho o quê? Eu ganho o quê? Ele não fala, a minha comunidade vai ganhar o quê com isso também? Quando eu propor alguma para minha comunidade, você me ajuda? Não, ele fala assim, eu ganho o quê? É o toma lá da cá. Então, essas pessoas usam o que eles conseguem de cargos públicos para se desenvolverem individualmente e não em prol da coletividade como devia ser. Então, é muito fácil, talvez, você encontrar esse tipo de personalidade no Congresso. E você percebe como eles mentem com a maior cara de pau. Você sabe que ele está mentindo, ele sabe que você sabe que ele está mentindo e ele continua mentindo, na maior cara de pau. Isso é uma demonstração claríssima de um transtorno de personalidade que não está nem um pouco preocupado em ser social, vamos dizer assim. Tá? Eles podem se tornar pessoas também irritadas e agressivas quando eles são confrontados. Né? Quando você expõe a situação e os coloca na linha dentro da lei, se eles não estiverem realmente sentindo ameaçados, eles vão partir para cima de você com agressão ou verbal ou física, tanto faz, ameaça, por exemplo. Tá? Então, o cara está te explorando de alguma forma e você reage, ele vem para cima para te ameaçar. Ele só não vai cumprir se tiver um poder maior que vai dar um freio nele. Tá? É por isso que a lei considera a questão da repetição do crime. O réu primário tem o benefício do juiz. O réu primário pode alegar aquelas coisas, que numa condição que ele cometeu um crime que seja qual for, roubar um ovo ou matar alguém, em que ele estava submetido a um estresse, a uma pressão descontrolada. Tá? Mas se ele faz de novo, o juiz vai dizer, não, meu amigo, não é assim não. Você não aprendeu com o seu erro? Eu fui condescendente com você, agora não vou ser mais, porque você não aprende com o erro. Tá? Eles não têm esse tipo de aprendizado. Então, esses é o que dá um problema social, né? E esses acabam no nosso consultório, não porque eles querem mudar e se tratar, porque eles estão sendo muitas vezes obrigados pela lei. Tá? Ou por familiares, ou por emprego, profissionalmente. Então, eles vão tratar, mas a intenção deles não é verdadeira. Né? Então, são pessoas que dão muito transtorno dentro do seu consultório até. Poucos psicanalistas querem tratar desse tipo de paciente. É muito frustrante. E esses transtornos vêm da infância. Você conversa com um paciente desse e você pergunta para ele como é que foi a infância, como é que foi a sua escola, primeiro, agora como é que chama isso? Nível básico. O cara foi expulso de 2, 3 escolas. Por quê? Porque roubava o lanche dos coleguinhas, chutava a canela da professora e ia mandado embora. Aí ia para outro colégio, ficava na linha um tempo, daqui a pouco começa a aprontar de novo. Roubava o lanche dos outros, etc, etc. Xerifava. É o famoso xerife que utiliza dos outros para se dar bem. Professor, Oi? mas aí no tratamento dessas pessoas, elas conseguem mudar a personalidade delas, sendo que já está formada? Essa é a questão. A mudança disso é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu falei, quando eu falei para vocês, esse paciente tem que se submeter à terapia. Como é que você pode ajudar esse paciente de uma outra forma também? Os mais impulsivos, a gente vê que tem transtornos com muita impulsividade, você pode tentar controlar com um controlador de humor, um regulador de humor. Aqueles anticonvulsivantes que a gente viu, carbamazepina, topiramato, ácido valproico, etc., como um controlador de impulso. Mas é um paliativo, tá? Porque você está lidando com uma maneira, com uma pessoa que ela não consegue mudar. Se ela, por mais que ela queira mudar, e ela vai exigir uma terapia de talvez anos. Imagine só, você tem uma pessoa que está formando a cabeça dela, formando a sua personalidade, há 35 anos, por exemplo, de idade. Como que você vai mudar essa personalidade em 3, 6 meses? Não vai.
Essa pessoa tem que ser submetida à terapia durante anos, sem nenhum prazo em que você possa dizer, eu te dou, você trata comigo 1 ano que eu te melhoro. Isso não existe, tá? É impossível a mudança? Não, não é. A gente tem sempre que acreditar que é possível e que o caminho, a saída é a terapia, tá? Porém, a gente não está falando aqui de um transtorno neurótico e que tem um trauma inconsciente lá dentro que a gente vai buscar o trauma, vai trazer ele à consciência e o paciente vai trabalhar a ansiedade dele. Não existe esse trauma. Ninguém sabe por que essas pessoas vão parar num dos extremos da curva. Ninguém sabe por quê. Tá? É um hipotálamo que não está funcionando direito, é a amígdala que é não sei o quê. Ninguém sabe ainda por que você faz, que acontece isso e essas pessoas têm, então, o comportamento extremado em alguma dessas características. Vocês vão ver que no fim da aula a gente tem um pouquinho de cada coisa dessa. Tá? O normal tem um pouquinho de cada coisa. É normal, às vezes, você se sentir meio perseguido, é normal você se sentir meio exagerado, mas não é um comportamento permanente, entendeu? Dito das pessoas normais. Então, um quarto tipo de personalidade é o transtorno de personalidade emocionalmente instável. Tá? Esses pacientes também são muito impulsivos, tá? Eles não conseguem reagir de forma pensada, é sempre de forma impulsiva. Portanto, o planejamento dele é muito pequeno nas situações que ele vive no dia a dia. Podem ter crises de raiva mais intensas, tá? Com violência verbal ou física. Tá? Não chegam a ser psicopatas antissociais, eles não chegam nesse nível. São pessoas que, inclusive, quando cometem um tipo de violência qualquer, eles se arrependem. Eles ficam culpados e se arrependem. Tá? Dizem, pô, eu fiz errado, desculpe, não faço mais, mas é impulso. Um outro dia, um outro momento, o impulso vem de novo quando ele é estimulado, quando ele é submetido a algum estresse, ele reage da mesma forma. Tá? Esse tipo de personalidade emocionalmente estável tem duas que eles chamam de duas variantes. Uma é o tipo impulsivo propriamente dito, tá? Em que a característica é a instabilidade emocional e a reação sempre impulsiva mal pensada. Tá? E o outro é o famoso borderline, está em moda hoje em dia, transtorno de personalidade borderline. Algumas pessoas falam como se fosse até um troféu que carregam pela vida. Esse é um paciente também instável emocionalmente. Eles têm uma autoimagem e uma sexualidade muito prejudicada. Eles têm uma tendência a um humor depressivo moderado a leve, com uma autoimagem muito ruim. Tá? Então, a sexualidade deles muitas vezes não é clara. Eles não têm o objeto sexual deles, seja de que sexo deles, eles não têm uma clareza muito grande. Tá? Essa tristeza crônica leva a sentimentos de vazio e de falta de objetivo. Tá? Então, eles também, por isso eles são muito impulsivos, porque as relações, quando acontecem, elas são frequentes, relações amorosas, e elas são sempre muito exageradas e assim, rápidas. É tipo assim, conheceu hoje, amanhã está apaixonado, daqui a 3 dias quer casar. E agora eu conheci a mulher da minha vida, o homem da minha vida. 1 mês depois já separou, já não deu nada certo. E não é que seja uma mentira, não é uma manipulação. O sentimento é verdadeiro, tá? Mas é sem uma base concreta de conhecimento do outro. E aí é óbvio que você vai dar de cara com muitas frustrações, porque a sua cara metade é muito difícil de ser achada, vocês sabem disso já, né? Essas pessoas acham que a todo mês estão achando o parceiro ideal, tá? Então, e isso leva a grandes frustrações, né? Esse tipo de personalidade está muito envolvido à dependência química, ao uso de drogas, porque é uma anestesia que eles têm para enfrentar o dia a dia. Tá? Esses sentimentos, essa coisa toda, eles correm o risco de, quando experimentam drogas, dão uma sensação de bem-estar para eles muito boa e eles caem, então, na dependência. Tá? São pacientes, por exemplo, quando do sexo feminino, frequentemente, quando tem essa frustração, normalmente amorosa ou familiar de alguma coisa, as ameaças e as tentativas de suicídio e autolesões. É muito comum
mais uma vez, é muito difícil você achar em homem, é possível, mas eu diria que é quase que uma estatística de 10 mulheres para cada homem. Elas, aqui em braço, elas se cortam todas, com faquinha, com gilete, com alguma coisa nos braços, na coxa, do joelho para cima, elas se cortam todos. Semana passada eu recebi uma paciente que ela faz um talho na cara, no rosto assim. Nunca são lesões profundas, nunca. São lesões superficiais, às vezes arranhaduras que elas fazem, tá? Às vezes um pouquinho mais profundo, tem pacientes que ficam com cicatrizes no braço e nas pernas inteiras. E você pergunta, mas por que você faz isso? A resposta é invariável. Elas sempre respondem, porque eu prefiro 1000 vezes sentir a dor física do que a dor emocional que eu sinto. Eles têm um sofrimento muito grande, que não acontece no sociopata, no antissocial, que não sofre com isso. Essas pessoas sofrem muito, então elas apelam para a dor física para diminuir a dor emocional. Então, as tentativas de suicídio são muitas. Obviamente, vocês já entendem que se fazem muitas é porque não fazem direito, né? Então, é aquela história de tomar muitos comprimidos e liga para te despedir e deixa as caixas à vista de todo mundo para ser socorrido. Tem muita coisa de chamar atenção, portanto. Tem um comportamento que é muito chamativo de atenção. Elas querem uma atenção voltada o tempo todo para elas, satisfação pessoal, tá? Então, esse é um tipo de personalidade que a nossa cultura hoje está produzindo muito. Existem correntes psiquiátricas radicais que acham que não existe doença mental, que tudo é uma resposta de certas pessoas à sociedade. Portanto, são maneiras de ser não normais, mas não são doenças, não deveriam ser tratadas como doenças. E essa corrente faz essa colocação para criticar o trabalho da psiquiatria. Então, elas colocam que o psiquiatra, na verdade, é um carcereiro social. É uma pessoa que a sociedade nomeia e que tem o conhecimento para isso, para controlar as pessoas que são diferentes dos outros, né? Então, é óbvio que essa é uma corrente radical que eu não concordo. Eu acho que existe a doença mental, mas que, sem dúvida nenhuma, a cultura leva a certos tipos de adoecimento. Como eu falo para vocês, eu não tenho 200 anos, mas desde que eu me formei para cá, quando eu me formei, eu atendia no meu consultório uma imensa maioria de esquizofrênicos, de psicóticos e bipolares. Hoje o meu consultório e de todos os psiquiatras, ele é 90% de pacientes depressivos. E depressivos e personalidades borderlines, dependentes químicos. O consultório é 90% isso. Hoje a esquizofrenia e o transtorno bipolar, se ela deixou de existir, não é verdade, tá? Ela continua existindo, essas doenças. Porém, as pessoas adoecem mais hoje em dia mentalmente de outras coisas. E esse transtorno borderlines é um que é muito, hoje em dia, razoavelmente comum. E é onde está ligado mais à dependência química. Transtorno de personalidade histriônica ou histérica, tá? Alguns autores preferem histérica, outros autores preferem histriônica. Essas pessoas são aqueles dramáticos, teatrais, tá? Exagerados. Sempre fazem da vida um grande drama. Tá? Se comportam de forma teatral, exigindo muita atenção o tempo todo. Eles são muito autorreferentes e querem a atenção de todos o tempo todo. Tá? Cansam com o tempo. São pessoas muito influenciáveis, facilmente influenciáveis. Tá? Então, eles são bastante sujeitos a mudanças de comportamento, porque eles vão atrás do que alguém que eles acham que é uma liderança, alguém que tem alguma expressão importante, que sugere coisas e que eles querem imitar, e eles vão, uma hora estão todos focados numa direção, uma semana depois você vai procurar essa pessoa, 15 dias depois, eles já mudaram tudo aquilo, não querem mais nada daquilo, já querem outra coisa, já estão fazendo outra. A afetividade deles é um pouco superficial. Tá? Não é que eles não tenham afetividade, eles têm afetividade. Eles são pessoas afetivas,
mas ela também é lábil. Do mesmo jeito que ela está apaixonada por uma coisa aqui, por não só um tipo de comportamento, uma profissão, um investimento, na outra semana não está mais, assim também é com as pessoas, tá? Permanentemente eles buscam prazer, precisam que os outros elogiem e certifiquem para eles que eles estão certos, tá? Então essas pessoas estão sempre em busca de afirmações, de assertivas positivas para elas se sentirem bem. Elas costumam ter um comportamento sedutor, exagerado, inapropriado, sedução no sentido sexual mesmo, tá? Então muitas vezes, principalmente no sexo feminino, são mulheres que se vestem exageradamente, inadequadamente para o momento, tá? De forma muito sedutora, tipo muita maquiagem, roupas sedutoras e etc., e nem sempre adequadas. Uma coisa é você se maquiar toda, botar uma saia curta e ir para uma balada, uma festa noturna. Outra coisa é você aparecer na faculdade com isso, né? Há um exagero, não é só uma coisinha, um batonzinho. Tudo é como se estivesse saindo para a night, né? A característica dessa sedução também é que ela não vai até o final, normalmente, tá? São pessoas que elas seduzem o outro, e quando o outro se aproxima, então, para responder essa sedução, elas rechaçam, tá? Tipo assim, o que você está vendo? A rapaziada da turma já deve ter passado por isso, as meninas também, mas em menor grau. Vai para sair, vai para a balada, vai à noite, a menina dá mole, chama atenção, quando vai dar em cima e tal, recebe um não daqueles solenes, dizendo que aquilo ali é uma loucura da cabeça dele, que ela não deu mole nenhum e que é um exagero. Então essas pessoas querem se sentir, elas querem ser atraentes para os outros e querem receber esse tipo de manifestação, mas aí imediatamente elas cortam, tá? Elas não vão fundo, elas têm uma dificuldade sexual grande, inclusive de fazer o ato sexual, de chegar ao fundo. A preocupação narcísica com a atividade física é muito grande. De maneira geral, egocêntricas, busca contínua de apreciação, tá? São muito sensíveis no sentido quando eles não conseguem o que eles querem, eles também se sentem muito frustrados, e aí vem também sentimentos depressivos e etc., superficiais, intensos no momento, mas logo lábeis e desaparecem. Vocês já viram isso aí? Muito lugar aí, a turma que pendura melancia no pescoço e quer a atenção de todo mundo. Transtorno de personalidade anancástica. Esse, mais uma vez, só para lembrar, tem muitos deles que a gente pode ficar assim, mas como é que eu diferencio isso do neurótico histérico, do neurótico obsessivo, do neurótico fóbico? Mais uma vez, a gente tenta buscar a história do trauma. O neurótico nem sempre ele manifesta as alterações de comportamento desde a infância, tá? Ambas as doenças, transtorno de personalidade e transtorno de ansiedade, são doenças de longa duração, tá? Com aparecimento muito assim difuso na história da vida. Diferente do quadro psicótico, que o aparecimento tem sempre uma data aproximada, marcante. De 3 meses para cá, de 6 meses para cá, de 1 ano para cá, começou a ficar diferente. Esses é mais difuso, tá? Mas a característica básica é que o transtorno de personalidade é permanente na vida. E o neurótico melhora. O transtorno de ansiedade tem fases de muita melhora, tem fases de piora. Então, a anancástica é o obsessivo, tá? Comportamento com tendência à obsessividade. Essa obsessividade pode ser sentimento de dúvida obsessiva, pode ser cautela excessiva obsessiva, tá? São pessoas que evitam ao máximo se expor a riscos, perigos e etc. São pessoas que têm dúvida permanente. Então aqui também não é difícil diferenciar.
O neurótico obsessivo, que tem a neurose de dúvida, obsessividade de afirmação, de reafirmação, é aquele cara que sai assim, sair de casa. Será que eu fechei o gás? Volta para fechar o gás. Saiu de novo. Mas eu acho que eu não fechei a janela. Volta para fechar a janela, para verificar. Mas então agora eu acho que não tranquei a porta. Volta. E aí ele leva 2 horas nisso. Ele sai de casa e volta durante 2 horas, fora os rituais que ele já fez dentro de casa. Essa pessoa tem essas dúvidas, mas num grau menor, tá? Ele nunca chega a criar rituais de lavagem de mão 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes ao dia, essas verificações todas, porque chega a ser uma coisa, no obsessivo neurótico, ele tranca, destranca a porta 5, 7, 8 vezes, até pé na maçaneta, faz assim, balança, até ele se sentir seguro de que a porta está trancada. Essa pessoa tem a sensação de dúvida, ela volta a ver, está trancada, tal, e vai embora, acabou. Tem mais uma ou duas e pronto. Ele não tem um comportamento que leva ele à perda de horas fazendo isso. São pessoas muito detalhistas. Lembra? Esses obsessivos, o povo costuma chamar assim, fulano é muito sistemático. Quando chama que é uma pessoa sistemática, é o cara que é detalhista, é o cara que tem muitas regras, que compõe listas, que gosta das coisas bem ordenadas, entendeu? Bem esquematizadas. São perfeccionistas. Algumas vezes essa perfeição dificulta a conclusão de tarefas, porque a pessoa sempre tem uma sensação de que poderia estar fazendo melhor, ter feito melhor, então quer refazer, tá? Muito escrúpulo, muita preocupação com o que o outro vai dizer da sua produção, tá? Eles chegam deixam de ter prazer em certas atividades porque eles querem fazer com perfeição excessiva, tá? Às vezes são pedantes porque eles têm uma tendência a que os outros têm que ser iguais a eles. Então, se ele é uma pessoa muitíssimo organizada, você está lá na sua república, dividindo ali a república ou o quarto com mais 2 ou 3, e um deles é assim, ele vai tender a querer que todos os que estão no quarto sejam assim, iguais a ele, né? E, obviamente, não existe. Ele é um exagero da organização. Então, ele acaba dando muitas lições o tempo todo e se torna uma pessoa chata, pedante, porque quer te obrigar a fazer do jeito que ele quer. Rígidos e teimosos, exatamente isso, a insistência não razoável para que outros se submetam ao seu tipo de comportamento, fazer como ele quer que seja feito. Podem haver pensamentos persistentes, tá? Alguns impulsos também. Mas, por exemplo, se o neurótico obsessivo tem um impulso a lavar a mão porque ele se sente sujo, ele acha que a mão está sempre suja, e aí ele lava a mão 10 vezes, o impulso desse é uma vez. Ele vai e acha que está sujo, que não lavou direito, lava de novo e pronto. Tá? Não há aquele exagero do transtorno obsessivo neurótico. Sempre diferenciando com a história de vida, porque ela é permanente, não tem períodos de melhora nem de piora. Às vezes você tem um colega desse no seu grupo para fazer um trabalho de grupo e você não consegue acabar o trabalho porque ele está sempre querendo refazer algum capítulo, algum parágrafo, né? Tem alguns aí que devem ser assim. Quem é assim, evite obrigar os outros a serem também. Transtorno de personalidade ansiosa. Sentimentos persistentes de tensão, ansiedade, apreensão. Essas pessoas têm um sentimento de desvalorização pessoal também. Eles se acham piores do que os outros, ineptos, tá? Desinteressantes, sem charme, sem que os outros se interessem por ele, inferiores. Há um medo permanente de ser criticado ou rejeitado. Então, de alguma forma, eles também evitam situações sociais para não se exporem e não serem criticados ou rejeitados. Não se envolvem com pessoas, tá? O envolvimento é demorado, é doloroso, até que há uma segurança
para que possa ter uma relação permanente. É possível? É. Diferente do asocial, do antissocial ou do inseguro. Eles conseguem manter relacionamentos estáveis prolongados, mas têm dificuldade de começá-los. Tá? Isso, portanto, leva a restrições no estilo de vida. Evita as sociedades sociais. Isso significa atividades sociais se evitando, é restrição no estilo de vida, e ocupacionais também. Tá? Essas pessoas tendem a ser muito negativas às vezes. Não vai dar certo, não vou fazer. Não vou ser capaz, não vou fazer. Então, eles não se arriscam. Tá? E isso gera neles ansiedade, eles sofrem com isso. E o oitavo e último é o transtorno de personalidade dependente. Essas pessoas dependem de alguém. Eles sempre dependem de um outro que vai dar as diretrizes dele. Então, são pessoas que permitem e até encorajam que os outros tomem as suas decisões. Eles não conseguem tomar decisão sozinhos. Tá? Então, você imagina que são desde decisões quais vai ser a sua profissão, até que cor de e-mail eu vou usar agora. Então, eles precisam sempre que alguém dê o palpite e diga, faça isso, faça aquilo, que você vai ser melhor para você. E aí eles precisam, muitas vezes, de uma personalidade dominante ao lado. Tá? Eles se sentem tranquilos e seguros se eles têm um dominante ao lado, que é o mandão, que determina como são as coisas. Ambos se escoram uns nos outros e ficam felizes assim. Eles chegam a abdicar dos seus próprios desejos, em função do que o outro fala. A palavra do outro é muito mais importante. São pessoas que não diferente daquele querelante, do paranoide, eles não defendem os seus próprios interesses, eles não defendem os seus direitos. Tá? São permanentemente, às vezes, lesadas nos seus direitos porque elas não se defendem. Se ficam sozinhos, eles ficam inseguros. Têm medo de ficar sozinhos, não se sentem confortáveis, ficam desamparados, porque eles acham que não vão ter capacidade de se cuidar de si próprios. Tá? Quando estabelecem relacionamentos, ficam o tempo todo, permanentemente, com medo de ser abandonados. Portanto, abdicam da sua própria personalidade e fazem, mais uma vez, tudo que o outro pede, o outro determina, em detrimento do seu próprio desejo, do seu próprio prazer, para não correr o risco de perder o outro. Seja um amigo, ou um namorado, ou um marido, uma esposa, uma namorada. Capacidade limitada de tomar decisões cotidianas, a gente falou isso aí agora, tá? Depende muito do aconselhamento, de asseguração pelos outros, etc. São pessoas, portanto, que têm também uma autoestima, uma visão de si próprio muito prejudicada, muito diminuída, muito sensação de incapacidade permanente. Tá? Então, são os principais. Esses aqui são os transtornos de personalidade que a Organização Mundial de Saúde classifica no F60. No CID-10 é o F60 e F60 ponto qualquer coisa cada uma delas. Então, mais uma vez, às vezes é um diagnóstico difícil, a gente leva tempo para fazer isso no consultório. Muitas vezes é preciso 4, 5, 6 consultas para você concluir um diagnóstico de transtorno de personalidade. Você tem que ter uma história de vida dessa pessoa. Muitas vezes você tem que chamar parentes, irmãos mais velhos, parentes mais velhos, pais, mães, que falem sobre a infância dessa pessoa, para você ter uma história de vida mais detalhada, para você chegar à conclusão de um transtorno de personalidade. E é importante você chegar a essa conclusão, porque é diferente a maneira como você vai esperar a resposta ao tratamento. Tá? É o que eu falei, o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai esperar uma resposta muito mais feliz, muito mais positiva de um neurótico, de um transtorno de ansiedade, do que do transtorno de personalidade. A resposta ao tratamento é muito frustrante para o profissional. Tá? Frequentemente, eles acabam abandonando o tratamento em pouco tempo, porque eles não conseguem mudar, eles perdem o interesse e o tratamento é abandonado com um prazo muito pequeno, 3, 4 meses,
eles já abandonam tudo e e se for aquele antissocial, então ele nem tem interesse nenhum em mudar, tá? Quando a gente faz na definição lá que eles sofrem e fazem sofrer, para o antissocial a gente não pode usar essa definição de forma tão clara. Por quê? Porque eles não sofrem, eles não têm sentimento de culpa, né? Então, quem perguntou, quer dizer, onde é que eles estão? Eles estão na penitenciária? Muitos estão, cometeram crimes, outros não. Então, você pega, por exemplo, aquele exemplo que todo mundo pergunta e que todo mundo dá em aula. Suzane Richthofen. Quem é essa pessoa? Obviamente, ela é um transtorno de personalidade antissocial. Ela não tem sentimento, né? Ela amava pai e mãe? Não. Ela mandou matar o pai e mãe. Ela amava o namorado que ela tinha? Não. Ela usou o namorado para matar o pai e mãe. Existe arrependimento por parte dela? Não, nenhum. Se ela tiver que cometer um outro crime, na certeza de não ser punida, ela comete. Ela vai cometer. Então, ela só não vai fazer se ela souber que a lei está com uma espada na cabeça dela, que ela não pode transgredir. Então, isso é o que vai segurar esse tipo de transtorno de personalidade. Porque se é um 7-1 daqueles danados que vende terreno na Lua, que vende a casa para 5 pessoas diferentes, que passa a perna em todo mundo, esse vai ser assim a vida toda, né? Até que ele seja preso, que ele sofra uma condenação, e que na segunda vez ele sofra mais grave ainda, e aí ele pode, a partir daí, se segurar ou acabar tendo que pagar uma pena prolongada, né? Então, são pessoas que na história de vida a gente vê esse comportamento permanente e que a resposta à terapia é muito fraca, muito difícil. Então, esse tipo de paciente, quando eu tenho eles, por exemplo, que eu trato de consultório, é muito difícil, eu não pego para tratar. Mas quando é dependência química, eu trato na clínica muitos deles. Então, eu já sei que são pacientes que vão fazer aquela famosa desintoxicação que a gente comentou, vão melhorar fisicamente e que vão embora, que depois vão manter o mesmo comportamento lá fora e vão voltar outras vezes, novamente intoxicados, novamente no uso abusivo, a família no desespero, porque busca alguma resposta em que a gente tem que colocar para a família e falar, olha, eu não posso tratar de quem não quer ser tratado. É muito difícil. Por que ela não melhora? Por que não muda nunca, doutor? Porque ela é assim, ela vai ser sempre assim. Ele é assim, ele vai ser sempre assim. Então, se a pessoa não quer, eu não vou conseguir ter um sucesso de mudança. Ah, e não tem um remédio? Não, eu não posso botar uma pessoa dopada 24 horas na cama para que ela não saia para fazer besteira. Isso não é terapia, isso não é tratamento, né? Um dia pode ser que mude. Esses borderlines, eles são muito infantis também. São pessoas que, na maioria das vezes, têm 20, 30, 40 anos e se comportam como adolescentes de 15, fazendo desafiadores, malcriados, irritando as pessoas em volta o tempo todo, de forma muito infanto-juvenil, de forma muito adolescente, que vão amadurecer muito mais tarde na vida, tá? E que a droga entra, muitas vezes, como um amortecedor, como um anestésico, para eles tolerarem a situação, porque eles sofrem muito com isso. Ninguém quer assim, né? Ninguém é assim porque quer, ninguém escolhe ser assim. Eles sofrem com isso, tá? Professor, então é isso, eu tenho uma vocês estão dúvida. quietos hoje, o que houve? Fala. Num caso hipotético de uma pessoa que se comporta como se tivesse duas personalidades e, por exemplo, em um momento essa pessoa assume um outro nome, faz atitudes que ela não faria normalmente, né? Não é o normal, o comum dela, assim como no filme Vidro, por exemplo, mas ela não se lembra do que aconteceu enquanto ela era essa outra pessoa. Se classifica como um transtorno de personalidade? Não, Esse é um caso que eu conheço. Qual é o filme que você falou? Vidro? Aquele filme que o cara tem 27 personalidades diferentes, então cada personalidade é de um jeito. O Vidro é a sequência do Fragmentado. Em português é fragmentado, isso. né? Exato. Em inglês é Glass. Em português é fragmentado. Eu vi. Olha, isso é uma controvérsia danada, tá? O que eu vou dizer para vocês? O transtorno, seria a personalidade múltipla, né? Pode ser 2, 3, 10, etc. Não existe prova de que isso existe, tá? Esse tipo de transtorno não é comprovado que existe. Por quê? Porque
casos mais clássicos da psiquiatria, que foram transcritos em livros, que foram estudados, não sei o quê, que são casos da década de 50, 60, 70, todos foram desmentidos depois como fraude. O paciente fraudava e o próprio psiquiatra fraudou também, voluntariamente, para adquirir fama. Tá? Então, eu, pessoalmente, não acredito em personalidades múltiplas. Eu acredito num transtorno dissociativo da personalidade, que é um transtorno de ansiedade. Então, é possível uma crise dissociativa, ansiedade num ponto insuportável, em que a pessoa inconscientemente adota uma outra personalidade, um outro tipo de comportamento, ao qual ela pode se lembrar ou não. Muitas vezes a gente encontra uma personalidade, vamos dizer assim, dominante, que tem conhecimento e recorda de tudo que as outras fazem. Que acontece nesse filme fragmentado isso, né? E as outras não têm conhecimento uma das outras, tá? Mas isso é 90% simulação e 10% transtorno de ansiedade. 90% é mentira consciente, tá? 10% é transtorno de ansiedade, e aí entra no quadro dissociativo. E aí, como é que eu vou diferenciar? Um transtorno de personalidade, vamos dizer assim, múltipla, o cara adquiriria, o paciente, uma outra personalidade e agiria de acordo com aquela personalidade. O transtorno dissociativo tem vários outros sintomas da ansiedade, entendeu? Você vai colher do paciente a ansiedade, palpitação, taquicardia, sudorese, etc. E uma situação que leva ao limite. A pessoa é exposta a uma situação que leva ao limite, então ela faz a dissociação por conta da ansiedade e muda o comportamento. Tá? Maioria das vezes, olha, vou dizer para vocês que na psiquiatria não há comprovação que isso existe. Tanto que não há na literatura. Os transtornos de personalidade não falam de um diagnóstico do CID-10, da OMS, de personalidade múltipla. Não existe esse diagnóstico. Tá? Se você analisa independentemente, imparcialmente, você vai perceber que há uma simulação da pessoa e que ela está mentindo. Tá? Claro que nem sempre eu posso dizer que essa pessoa ele pode ser um psicopata antissocial. Eu cometi uma besteira, eu cometi um deslize, eu fiz um crime, mas era uma outra personalidade que eu não controlo, não posso ser punido. Está armando para não sofrer a punição. Entendi. Uma outra coisa é a pessoa que, numa crise de ansiedade, ele sofre essa mudança e ele vai ter uma amnésia parcial, sim, tá? Por causa da dissociação da consciência. Mas aí tem toda a história, a síndrome neurótica com os outros sintomas. Entendi. Obrigada, viu? Quem mais? Fala, gente. Não? Acabou? Ninguém tem mais pergunta, não? Então, vou parar a gravação.